Quando nós vamos falar das ovelhas perdidas da casa de Israel, do que estamos falando? E quais são as implicações disso para o mundo? Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? O que significa buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Nosso Santo Mestre, o Mestre da Justiça de Israel e do mundo, Sua Majestade, Yeshua HaMashiach, disse em seu ensinamento, enviou a estes 12 e lhes deu instruções dizendo, não vão por caminhos de gentios, não entrem na cidade dos samaritanos, mas vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Enquanto vão, preguem dizendo, o reino dos céus está próximo. Não vão por caminhos de gentios, não entrem na cidade dos samaritanos, mas vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto vão, preguem, dizendo, o reino dos céus está próximo de vocês. Em uma ocasião, uma mulher não judia, de origem cananeia, gritava atrás do mestre, pedindo para curar sua filha. O mestre respondeu que foi enviado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são então as ovelhas perdidas da casa de Israel, para as quais Yeshua veio em primeiro lugar? Yeshua foi muito claro no seu ensinamento. Eu não vim para chamar tzadikim. Eu não vim para chamar tzadikim. Eu não vim para chamar justos. Eu vim para buscar aqueles que estão de costas para a Torá, aqueles que estão violando a Torá, aqueles que estão afastados e separados da esperança do Deus de Israel. É a esses que eu vim buscar. Eu não vim buscar justos, porque os saudáveis não precisam de médicos. São os doentes. O bom pastor é aquele que é capaz de deixar as 99 seguras no aprisco e se expor ao caminho cheio de ladrões e assaltantes para buscar a ovelhinha que se perdeu. Porque enquanto houver uma alma para salvar no mundo, haverá um trabalho de redenção inacabado para o mundo. Será nossa responsabilidade trabalhar nisso. O que são as ovelhas perdidas na casa de Israel? O que é uma ovelha perdida? No sentido natural, uma ovelha perdida é uma ovelha que se separou do rebanho, que anda sem pastor, à mercê de uma morte certa pelos lobos do caminho. Em Mateus capítulo 9, verso 36, nos é contada uma das experiências mais extraordinárias que demonstra o amor do nosso Santo Mestre pelo seu povo judeu. E ao ver as multidão de judeus, não havia colombianos ali, não havia uruguaios ali, não havia argentinos ali, não havia cubanos ali, judeus. E ao ver as multidões de judeus, teve compaixão delas. Teve compaixão porque estavam desamparadas, dispersas, como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas. Uma ovelha perdida é uma ovelha vulnerável. Uma ovelha perdida é uma que está desamparada, dispersa do rebanho. Siga um pastor que as ame, que as guie, que as abrace, que as nutra, que as discipline. Uma ovelha perdida, do ponto de vista bíblico, é o rebanho de Israel. Jeremias, capítulo 13, falando sobre a cativeiro babilônico, nos diz o seguinte: o rebanho de Hashem foi feito cativo. Israel é o rebanho de Hashem. O rebanho de Hashem foi feito cativo. E Jeremias capítulo 50 nos diz, o profeta diz que Israel é um rebanho desgarrado. Israel é um rebanho desgarrado por leões. Os dispersaram. Leões os dispersaram. O rei da Assíria o devorou primeiro. Nabucodonosor, rei da Babilônia, o desossou depois.
Está provado então pelos profetas que Israel é o rebanho do Eterno. Isso não significa que para Hashem as nações não sejam importantes. Muito pelo contrário, as nações do mundo formam outro rebanho. Mas o rebanho de Hashem é Israel devido à grandeza da missão atribuída ao nosso justo Messias. Não é necessário apenas buscar as ovelhas perdidas de Israel. É preciso procurar os gentios que estão sem alianças e trazê-los também para uma relação de pacto, porque disse o Ribi: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Tenho que trazê-las também. Para que haja um só rebanho e um só pastor. Esse é o grande plano da redenção. Mas tudo começa com o rebanho principal e o mais responsável, o rebanho de Israel. Se o rebanho de Israel permanecer desviado, o mundo não poderá receber o impacto da redenção final. E é por isso que os profetas demonstraram que Israel é o rebanho inicial do Eterno, com um plano de redenção que vai abranger o mundo inteiro. Israel como rebanho do Eterno. Cada filho e cada filha de Israel é uma ovelha daquele rebanho. Mas há ovelhas perdidas. Há ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, Hashem prometeu que trará de volta ao rebanho cada uma das ovelhas perdidas da casa de Israel. Jeremias, capítulo 31, versículos 9 a 11. Irão chorando. Mas os farei voltar com misericórdia. E os farei andar junto a riachos de águas, por caminho reto no qual não tropeçarão. porque eu sou pai de Israel. E para Efraim, meu filho primogênito. Ouçam a palavra de Hashem, todas as nações, e façam saber nas costas distantes e digam: aquele que dispersou Israel os reunirá. Aquele que dispersou Israel vai protegê-lo como o pastor protege seu rebanho. Assim, temos uma promessa do Eterno. Ele fará voltar ao rebanho todas as ovelhas dispersas, perdidas da casa de Israel. 3 coisas são importantes observar aqui. Primeiro, o profeta menciona Israel como povo, e Efraim como primogênito. Diz a Escritura: eu sou para Israel como pai. Efraim é meu primogênito. Eu sou Israel por pai. Efraim é meu primogênito. Em terceiro lugar, fala-se de ovelhas perdidas. Ovelhas perdidas, aquele que espalhou a Israel. Aquele que espalhou a Israel. E terceiro, fala-se de ovelhas espalhadas. Ambas as coisas. Ovelhas perdidas, ovelhas espalhadas. Israel como povo, Efraim como primogênito. Estas 3 coisas precisamos esclarecer para que possamos entender quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Em primeiro lugar, o que significa que Efraim é o primogênito? Quem é esse Efraim? Vamos a Gênesis capítulo 41, versículos 52 e 53. José chamou o nome de seu primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho. Manassés significa esquecido em hebraico. Manassés porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai.
e chamou o segundo de Efraim. Porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Manassés significa esquecido. Efraim significa frutífero. E José chamou o nome do primogênito Manassés porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e a casa do meu pai. E chamou o nome do segundo Efraim porque disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Em Gênesis capítulo 46, versículo 20, está escrito: E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Eles nasceram na terra do Egito, Manassés o primogênito e Efraim o segundo. Se você observar este texto, Efraim não é o primogênito, Manassés é o primogênito. Manassés nasceu primeiro. Efraim nasceu depois. Como então diz o profeta Jeremias: Israel é meu povo e Efraim é meu primogênito, se Efraim não foi o primogênito? Isso requer uma explicação. E isso nos leva a um dos conceitos hebraicos mais importantes que temos nas Escrituras, o conceito de primogenitura. Esse é um conceito extremamente importante que precisamos clarificar. Primogênito na Escritura significa duas coisas. Primeiro, o que abre a matriz. Esse é o primogênito biológico. Poderíamos dizer assim. Mas primogênito, na Escritura hebraica, também significa o primeiro a receber uma ação profética específica. Ou seja, o primogênito profético. Efraim não é o primogênito biológico, mas é o primogênito profético. Em que sentido? Gênesis capítulo 48, verso 12, diz a Escritura: Então José o tirou de entre os joelhos e se inclinou à terra. E José tomou ambos, Efraim à sua direita, à esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, à direita de Israel, e os aproximou. Então Israel, que é o nome de Jacó que o anjo lhe deu, Israel estendeu sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Colocando assim suas mãos de propósito, embora Manassés fosse o primogênito, e abençoou José dizendo: O Deus na presença de quem andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me mantém desde que sou até este dia, o anjo que me liberta de todo mal, e abençoe a esses jovens e perpetue neles o meu nome. E o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e se multipliquem grandemente no meio da terra. Mas José viu que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim e ficou incomodado. Então pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse a seu pai: Não assim, meu pai, pois este é o primogênito. Coloque a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e será engrandecido. Mas o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência formará uma multidão de nações. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: Israel te abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés. E colocou Efraim antes de Manassés. Esta é a razão porque até o dia de hoje, quando chega o dia 10 de Shevat, na sexta-feira à noite, após levantar a taça e fazer o Kiddush, fazemos uma pausa em todas as casas de Israel para abençoar os filhos, implorando sobre eles a bênção
que o Eterno colocou sobre Manassés e Efraim. Até o presente momento em que falamos, essa tradição continua na casa de Efraim. Agora entende por que o profeta Jeremias diz, muitos séculos depois, Israel é meu rebanho, Efraim é meu primo-chefe. Essa é a razão pela qual Efraim é o primo-chefe. Não biológico, mas profético. Se continuarmos rastreando as Escrituras, alguns dias depois, quando Jacó está prestes a morrer, ele chama todos os seus filhos para abençoá-los e a cada um dá uma bênção. No entanto, aconteceu algo interessante. Gênesis capítulo 49, versículos 1 a 4. E Jacó chamou seus filhos e disse, juntem-se e eu lhes direi o que acontecerá nos próximos dias. Juntem-se e ouçam, filhos de Jacó, e ouçam seu pai Israel. Rúben, você é o meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, principal em dignidade, principal em poder. Impulsivo como as águas, você não será o principal. Olha que bênção mais rara, não? Depois de destacar todas as suas virtudes, ele diz que você não será o principal porque subiu à cama do seu pai. Você se desonrou subindo no meu carro. Aqui temos algo impressionante. Rubem é o primogênito biológico, o primeiro filho de Jacó com Leia, a irmã de Raquel, pela astúcia de Labão. No entanto, Rubem perdeu o direito de primogenitura e essa vaga foi preenchida pela escolha do direito de primogenitura profética. Dessa forma, Efraim substitui Rubem nos propósitos eternos da redenção de Deus. A primogenitura foi passada para Efraim por meio de José. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, verso 1 está escrito: os filhos de Rubem, primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas como violou o leito de seu pai, seus direitos de primogenitura foram passados para os filhos de José, filhos de Israel, e ele não foi contado como primogênito. Quantos filhos José teve? 2. Manassés, o primogênito, e Efraim. E qual dos dois foi feito primogênito profeticamente? Pelo ato da imposição de mãos de Jacó. Pelas mãos cruzadas de Jacó. Efraim. Quem então é Efraim? O primogênito de Jacó, pela via de José, por decreto profético. Quantos estão comigo até aqui? O que estamos aprendendo até agora? Vamos continuar com a bênção de Jacó sobre seus 12 filhos restantes. Vamos ver o que acontece. Pois já sabemos que Rubem perdeu a primogenitura e que esta foi dada a Efraim. Vamos agora ver o resto das bênçãos, especialmente as dadas a Judá. Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão na cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Filhote de leão, Judá, da presa subiste, meu filho, se encurvou, se deitou como um leão, como uma leoa, quem o despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que Siló venha e a ele se congregarão os povos. Permita-me compartilhar algo aqui
se você não entende este esboço profético que estou tentando compartilhar aqui, você não entenderá nada da profecia, viu? O ADN da redenção está aqui. O DNA da profecia bíblica está aqui. Essa é a fonte de onde vêm todos os esboços proféticos da Bíblia, do plano de redenção de Deus. Procedem daqui! E está claríssimo que Rúben perdeu a primogenitura, que foi passada a Efraim, mas também está claríssimo que o governo não foi dado a Efraim, foi dado a Judá. Então, por um lado, Efraim tem a responsabilidade da primogenitura, mas Judá tem a responsabilidade da monarquia, segundo as leis de Israel. Quando o pai falta, o primogênito assume o seu lugar, fazendo duas coisas fundamentais. Número 1, agora ele é o responsável por cuidar dos restantes dos seus irmãos. E segundo, agora ele é o responsável por garantir que na restante da família se cumpra aquilo que foi o desejo de seu pai antes de morrer. Isso quer dizer que Efraim, pelo direito da primogenitura profética que lhe foi dada, é responsável por cuidar dos seus irmãos e será responsável por cumprir finalmente os desejos do seu pai antes de morrer. Esses dois princípios são fundamentais na vida de um primogênito depois que seu pai morre. Consequentemente, através de Judá, a quem foi dada a monarquia, e de Efraim, a quem foi dada a primogenitura, vai se realizar todo o programa profético de redenção de Israel e do mundo. Está comigo até aqui? Não perca de vista esses dois rapazes. Efraim, o primogênito profético, e Judá, o homem da monarquia. A Escritura diz que muito tempo depois disso, Moisés enviou 2 espiões para reconhecer a terra de Israel. Eram comandos secretos. A Bíblia nos informa que 10 desses comandos secretos retornaram com um relatório ruim. 2 voltaram com um excelente relatório. Quem foram os 2 que voltaram? Caleb e Josué. De qual tribo era Iaçua de Efraim? E de qual tribo era Caleb de Judá? Vejam como no relatório trazido pelos espiões, os únicos 2 que trouxeram um bom relatório foram aqueles sobre os quais operava a bênção de Jacó desde o início. Porque quando Deus abençoa, quando Deus toca, quando Deus urge um homem, essa unção o capacita para cumprir qualquer missão de redenção que lhe foi confiada. E movendo-se sob o poder desta bênção, Caleb e Josué. Precisamente os 2 filhos principais, na bênção dada por Jacó, Avinu, são críticos para desenvolver o programa de redenção de Deus.